Queridos, que honra estar aqui com vocês. Primeiramente, como você pode perceber pelo meu cabelo, eu não sou o pastor Joselito. Eu queria informar, não só a pedido do pastor Franca, mas também ao pedido do pastor Joselito. Ele estava designado para estar aqui hoje ministrando para vocês, mas por um motivo muito sério e especial, a avó da esposa do pastor, a avó de Dani, faleceu hoje. E no caso, a avó dela é como se fosse uma mãe para ela, cuidou dela desde pequena e sempre levou ela para a igreja, e hoje ela acabou infelizmente partindo para o Senhor. E graças a Deus ela era uma mulher de Deus, e ela está hoje no lugar onde nós gostaríamos de estar, né? Que é com o Senhor face a face. Entretanto, ele manda dizer para toda a igreja que ele ama muito vocês. Ele me ligou, disse assim: Daniel, por favor, fala para o pessoal o quão honrado eu estou com o convite, mas o quão triste eu estou de não poder honrar com esse convite hoje. Mas eu tenho certeza que ele vai voltar aqui e vai poder trazer uma palavra do Senhor. E para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou também professor do Rema, faço parte da equipe pastoral lá de Itabaiana, da igreja do pastor Joselito, né? Alguns aqui já me viram em alguns cultos aqui, já tive a oportunidade de ministrar a palavra em outros cultos, né? E na verdade eu me lembro que eu participei dos primeiros cultos, né? Quando era na garagem da casa. Ajudei aqui na obra, no crescimento, e ver esse lugar ainda mais cheio. Toda vez que eu venho, me dá mais alegria, porque não há lugar melhor do que estar em casa, né? Para mim é como se fosse casa aqui também. Amém? E eu queria já aproveitar e agradecer pela oportunidade. Eu sei que um imprevisto aconteceu, mas aprove a Deus que aqui eu estivesse. Obrigado a toda a equipe pastoral, obrigado, pastor Frank também, muito obrigado pela confiança no púlpito aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de você abrir a sua Bíblia, eu queria informar que você está numa sala de aula. Quantos não sabiam disso? Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Você está na sala de aula porque esse tempo que nós estamos tendo, na verdade, pelo que foi passado, né, para nós, é um tempo de aula demonstrativa do Rema. E quantos já ouviram falar no Centro de Treinamento Bíblico Rema? Querido, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, ou como para os íntimos, Rema, muita gente só chama mesmo de Rema. O Rema, ela é uma escola, na verdade, como se diz mesmo o nome, é um lugar, um centro de treinamento, onde você vai ser lavado, tratado, treinado e enviado pela palavra de Deus, para poder não somente viver uma vida cristã digna, e mais completa e mais plena, mas também você possa iluminar outros com a mesma palavra que você recebeu. E o Rema, ele há eu acho que já há mais de 40 anos está no Brasil, nasceu no coração do reverendo Kenneth Hagin, mas eu não vou contar toda a história do Rema, eu acredito que muitos aqui já saibam, mas eu tenho certeza que essa palavra ela tem alcançado diversas pessoas no Brasil e no mundo. Eu estava agora lá na Europa, eu estou voltando de missão agora, que é uma das coisas que eu queria mostrar rapidamente para vocês. E a gente teve a oportunidade de conhecer também algumas outras igrejas que têm Rema lá fora. E, queridos, a palavra tem avançado dentro e fora do país. E você tem a honra de poder fazer parte disso. Como, Daniel? Como eu posso fazer parte disso? Fazendo a sua matrícula para o Rema em 2026. Amém? E essa aula, esse tempo aqui de ministração é para você ter um gostinho, apenas uma amostra grátis, né, daquilo que é. Mas Daniel, como assim a palavra de Deus ser pregada, eu preciso pagar? É porque existem custos, queridos, custo de deslocamento, custo de energia, e todo esse custo precisa ser pago para poder você ter um ambiente propício e preparado com homens e mulheres de Deus prontos para poder ensinar a palavra de Deus da forma mais completa possível. E para isso existe um custo, mas o custo, queridos, não é gasto, é investimento.
quando você investe na sua vida espiritual, o retorno vem para todas as áreas. Já parou para pensar nisso? Que o investimento espiritual vem para todas as áreas? Você investe na sua vida espiritual, você ganha na sua família, você ganha nas suas finanças, você ganha na sua vida pessoal, na sua alma, você ganha em todas as áreas especificamente. Então, o melhor investimento, o investimento mais inteligente é aquele que consegue atingir todas as outras áreas que competem a ela. E eu queria hoje ministrar para vocês uma matéria chamada evangelismo. Mas antes de ministrar a matéria evangelismo, como eu falei, eu queria mostrar um pouco sobre o evangelismo, né, que eu, graças a Deus, tenho tido a oportunidade de fazer. Eu e Isabela, minha esposa, que infelizmente não pôde estar aqui, ela ficou um pouco adoentada e preferi deixar ela descansando hoje, mas ela vai estar aqui em breve, não sei se eu posso revelar o dia, mas ela vai estar aqui, em nome de Jesus, como vocês já viram no cartaz, né? Ela vai estar aqui ministrando a palavra para vocês, uma outra matéria. E eu queria mostrar a primeira foto. Nós tivemos a oportunidade de servir, fomos convidados para servir numa base missionária na Tailândia, em que resgata crianças em situações de risco de abuso sexual e tráfico humano. E a Lana Vasquez, que é a fundadora da Life Impact, ela tem uma base na Tailândia, na fronteira com Mianmar, um país que está na 14ª posição dos mais perseguidos da lista do Portas Abertas. Nós fomos pregar na fronteira, passamos a fronteira, pregamos lá em Mianmar, em uma região assim mais tranquila, né, sem ninguém saber, de forma meio que escondida mesmo, porque nós não podemos abertamente pregar o evangelho lá, mas fomos lá também. E essa aqui é onde as crianças que já foram resgatadas moram, e essa aqui é a igreja. E eu tive a oportunidade de pregar lá sobre como ser um pequeno Jesus nessa terra, né? E lá essas crianças, pode passar a próxima, eu trouxe para elas um pequeno Jesus desse tamanho assim, e nós entregamos para cada criança, e elas tiveram a oportunidade de poder entender que um cristão, ser cristão, significa ser um pequeno Jesus. Você sabia disso? Que a palavra cristão, na verdade, ela nasceu no nível de Atos, em uma cidade chamada Antioquia, e nessa cidade os cristãos foram chamados de cristãos como um termo pejorativo. Na verdade, era como se fosse, olha lá os pequenos cristos, olha lá os cristãozinhos, né, como se possa falar. Pode passar para o próximo. E esse termo que foi designado para maldição virou bênção. E nós hoje somos cristãos, somos pequenos cristos nessa terra, né? E nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho no contexto deles. Pode passar para a próxima. E uma delas até amarrou o Jesus na roupinha dela, disse que ia levar para ela para sempre. Pode passar. E nesse lugar especificamente não podemos mostrar o rosto, porque muitas delas são ainda até mesmo procuradas pela família ainda para o tráfico sexual. Então elas são reservadas e ainda cuidadas até hoje, mas elas pegaram Jesus, colocaram o mais próximo possível do coração delas e disseram: eu quero ser um pequeno Jesus nessa terra, eu quero ser um cristão. Sabe por quê, queridos? Muitos dessas crianças chegaram de um contexto onde as famílias nunca ouviram sequer falar do nome de Jesus. E nós fomos pregar em algumas regiões que eles não sabiam quem Jesus era. Eu acho que o próximo é um vídeo, e nesse vídeo a gente estava em todas essas pessoas aí não sabem quem é Jesus. Isso a gente já tinha pregado o evangelho, já tínhamos muitos já tinham aceitado Jesus, e agora eu estou orando por cura. E por que eu estou mostrando isso? Porque é muito interessante, foi muito diferente para mim pregar em um contexto onde pessoas não sabiam quem era Jesus. Porque é muito fácil pregar no Brasil. Todo mundo sabe quem Jesus é. Mas quando você vai pregar para pessoas que não sabem nada de Jesus, você tem que começar lá da criação. E vai falar que Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas,
até chegar na pessoa de Jesus. E aí eu vou dar um recado para você que quer pregar o evangelho ou você que quer ser missionário. Talvez a melhor escola que você vai passar é a igreja de crianças. Amém. Porque talvez seja o lugar que vai ensinar você a pregar o evangelho desde o início. O evangelho não começa só quando Jesus morreu. Começa desde que Deus criou os céus e a terra. E por que eu estou mostrando isso? Porque esse foi um contexto que eu passei recentemente. Mas todos nós fomos chamados para transmitir a mensagem do evangelho por onde quer que passamos. Todos nós fomos chamados para ensinar as pessoas quem Cristo é e o que Ele tem para nós. E se você em algum dia já entregou sua vida para Jesus ou já disse sim para Ele, você não disse sim apenas para uma religião. Você não disse sim para uma igreja e muito menos para um pastor. Você disse sim para uma jornada, um novo começo, um novo tempo na sua vida, para uma missão. Qual que é a missão? Ser impregnado por uma mensagem, ao ponto de que você não consiga se conter, a não ser transmitir ela para outras pessoas. Alguém aqui, quem aqui gosta de comemorar aniversário? Pode levantar a mão sem medo, eu não vou chamar você aqui na frente. Eu também sou assim, na verdade. Os últimos anos, né, você vai ficando mais velho, você vai cada vez perdendo a vontade de comemorar aniversário, porque você vai ficando mais velho. Vou completar 30 anos esse ano. Quem diria, né? Nem eu diria isso. Mas, só que quem gosta de comemorar o aniversário, parece que quando vai chegando perto, você não consegue conter. E você vai começando a falar para as pessoas: olha, meu aniversário está chegando. Olha, na minha festa, quando é aniversário, quando você puder e tal, você vai ser bem legal, vai ser bem diferente. E sabe que a gente fica animado em dar a notícia que às vezes você vai comemorar algo importante. E é esse tipo, não estou falando que é essa coisa, estou falando esse tipo de sensação que nós devemos ter. Mas, muitas vezes, nós perdemos a noção, perdemos a vontade e o desejo, porque parece que o mundo e a rotina têm tomado conta de nós. E a mensagem que eu tenho para falar para vocês hoje, porque eu quero transformar essa aula também em uma mensagem inspiradora e trazendo motivação para você sair do banco da sua cadeira, das quatro paredes da igreja e ir lá para fora alcançar os perdidos. É que você foi chamado para obras maiores. Sabe, uma vez me perguntaram assim, na verdade um amigo meu disse: Daniel, o que você acha que vai acontecer na Terra? Qual é o próximo evento que a Terra vai passar? Talvez você ache que vai acontecer uma nova pandemia? Ou você acha que realmente a gente está perto da próxima guerra mundial? E aí ele falou assim para mim: Daniel, qual você acha que vai ser o próximo evento da Terra? E eu olhei para ele e disse assim: eu não sei exatamente dizer se vai ser algo do que você falou, mas uma coisa eu tenho certeza, é que a glória de Deus se espalhará por toda a terra, e esse vai ser o próximo grande evento que a terra verá. A glória de Deus se espalhará por todo lugar, e nós veremos que Ele é real, mas não somente nós, mas todo olho verá e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Eu creio que esse é o próximo evento que chegará na terra. Sabe, queridos, nós temos visto, infelizmente, no mundo em que vivemos, espíritos malignos que até hoje atuam da mesma forma. Infelizmente, nós temos visto espíritos malignos que têm, desde o início dos tempos até hoje, atuado de uma forma, parece que igual. Hoje nós vemos, por exemplo, o mesmo espírito de Faraó, atuando com escravidão através da identidade hoje, fazendo com que pessoas fiquem presas no conhecimento, no entendimento de que elas são algo que elas não são. Escravas de algo
ruim, escravas de uma identidade errônea. Talvez o mesmo espírito de Golias também tenha atuado na nossa geração. Um espírito que tem causado medo. Medo do novo, medo do desconhecido, medo da morte. Até porque nos 5 anos para cá, as pessoas ficaram mais temerosas ainda de passar dessa vida para outra vida, sem nunca ter completado o que deveria ter completado. E esse medo tem tomado ainda mais conta de quem está dentro da igreja. Medo de expressar a própria fé, medos que nunca foram antes vistos, desbloqueados nessa nova geração. Talvez o espírito de Jezabel ainda atua nos dias atuais, trazendo silêncio, calando a boca de homens e mulheres de Deus, de vozes que talvez deveriam ser vozes proféticas, que deveriam estar ditando os próximos passos de cidades, municípios, nações, gerações. Mas o mesmo Espírito hoje está atuando, causando silêncio dentro das igrejas, fora das igrejas também, fazendo com que pessoas não queiram mais nem tocar no assunto de mudança de vida. Talvez o mesmo espírito de Nabucodonosor ainda atua no dia de hoje, trazendo idolatria, idolatrando as redes sociais, as pessoas buscando o corpo perfeito, a postagem perfeita, o like perfeito. Talvez o mesmo espírito de Herodes tenha atuado querendo matar a próxima geração, trazendo o aborto como algo normal, trazendo a morte de crianças como se fosse algo verdadeiramente tranquilo de se lidar. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer: existe um espírito mais poderoso do que qualquer outro espírito na face da terra, e o nome desse espírito é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito mais poderoso, porque esse Espírito, ele é a resposta de Deus para dar continuidade aos atos e às ações e ao ministério de Jesus nessa terra. Até porque Jesus, como pessoa, ele era um só. Ele era Deus e ele era uma pessoa. Entretanto, ele estava preso em um corpo humano. Ele não poderia estar em todo lugar. Mas o Espírito Santo, ao descer sobre essa geração, ao descer sobre esse tempo, sobre esse momento, pôde habitar dentro de cada um de nós e transformar a mim e a você como resposta para essa situação, resposta para esse tempo, resposta para a sua família, resposta para o seu trabalho, resposta para essa cidade. Talvez você tenha visto o espírito de Faraó atuando, mas para cada Faraó existe um Moisés. Talvez você tenha visto o espírito de Golias atuando, mas para cada Golias existe um Davi. Talvez você tenha visto na sua vida ou na vida da sua família o espírito de Jezabel atuando, mas para cada Jezabel existe um Elias. Talvez você ainda tenha visto o espírito de Nabucodonosor, mas para cada Nabucodonosor existe um Daniel. Talvez você tenha tido medo do espírito de Herodes ainda atuante perto da sua vida, perto da sua família, mas para cada Herodes existe um Jesus. Você é a resposta de Deus para essa terra. Romanos capítulo 8, verso 11, você não precisa abrir, diz: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, porque por causa do Espírito dele que habita em você. Você é a resposta que esse mundo precisa. Por mais que as pessoas digam: mas não vai para frente, esse negócio de cristianismo está difícil demais, parece que as pessoas estão rejeitando cada vez mais, parece que as coisas estão ainda ficando mais difíceis para se pregar. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Na época onde a ditadura comunista foi instalada no Estado soviético, Lenin, o principal líder soviético da época, ele mesmo disse que o comunismo seria mais atuante do que a Igreja de Cristo. O próprio
governo de Hitler, o terceiro Reich, o próprio Hitler, na verdade não o Hitler, mas um dos governantes do próprio governo dele, disse que o nazismo seria mais atuante do que a igreja. Os próprios Beatles uma vez disseram que eles seriam mais conhecidos do que a Trindade. Mas eu quero lhe dar uma notícia para você se alegrar nessa noite. O comunismo de Lenin e da União Soviética já não existe mais. Lenin está morto. Hitler está morto. Os Beatles já não existem mais. Mas a Igreja de Cristo continua de pé. Até hoje, a Igreja de Cristo continua de pé. Você é a resposta de Deus para esse mundo. Se é porque o que é de Deus sempre ganha. Diga assim comigo: o que é de Deus sempre ganha. Não adianta o diabo querer parar, não adianta o diabo querer colocar empecilhos, porque o que é de Deus sempre ganha. A resposta para qualquer espírito na sua vida, para qualquer espírito na sua família, é o espírito que habita dentro de você. Amém? Quantos se alegram com isso? Eu tenho certeza que quando você entende que você é a habitação do próprio Deus, isso deveria gerar dentro de você algo diferente. Agora, eu queria que você abrisse em João, no capítulo 14. João, no capítulo 14. Eu não tenho muito tempo, mas eu queria que você pudesse ir comigo em João, no capítulo 14. Nós vamos ler no verso 11 e 12, tá? Eu uso geralmente a NVI, se for projetar aqui. João 14, 11 e 12. A Bíblia diz: creiam em mim. Digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam nas mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo ao Pai. Sabe, queridos, que é dever de todo cristão fazer o que Jesus fez. Qual foi o propósito de Jesus na terra? O propósito de Jesus nessa terra foi manifestar o reino de Deus, sendo uma expressão exata do Pai. Por exemplo, do exemplo disso é em Atos capítulo 10, verso 38, que como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos. A Bíblia diz que Jesus, por onde passava, ele fazia o bem e curava a todos. Essa palavra fazer o bem significa caris, que é caridade. O que Jesus fazia, na verdade, era dar aos pobres comida, alívio, alimento. Mas ele não deixava somente o corpo dele suprido, mas era também necessário que ele desse para eles o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Por onde Jesus Cristo passava, ele fazia o bem e curava a todos. E é necessidade nossa fazer as mesmas obras que Jesus fez. Por quê, queridos? Porque o próprio Jesus já acabou de dizer: creiam em mim, ou pelo menos creiam nas mesmas obras. Muitos dos próprios discípulos ainda não conseguiam enxergar o Pai em Cristo. Eles não conseguiam enxergar Deus em Jesus, porque Jesus era a expressão exata de Deus. Muitas pessoas ficam dizendo: mas Deus é infinito, Deus não consegue, ninguém consegue saber verdadeiramente quem Deus é, porque Deus é muito grande. Se você quiser saber quem Deus é, olhe para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele mesmo disse: eu faço o que o Pai faz, eu falo o que o Pai disse para eu falar. Ele é a expressão exata de Deus. O que o Pai, o que o próprio Deus deixou-se ser conhecido, está expresso em Jesus Cristo. E é necessário que eu e você possamos as mesmas obras de Cristo. Por quê? Porque ele disse que todo aquele que estiver nele, quem está em Cristo aqui? Todo aquele que está nele fará as mesmas obras. Você já parou para pensar nisso?
Acho que não, porque pela sua reação, acho que ainda não parou para pensar. Mas você já parou para pensar que o próprio Jesus disse que você faria as mesmas obras que ele? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o Novo Testamento inteiro, mas quando você lê pelo menos os 4 primeiros evangelhos, você se impressiona com cada ato de Jesus. E esse mesmo Jesus, o autor e consumador da sua fé, o alfa e o ômega, o Deus que se fez carne, ele disse que você... Não, acho que você não entendeu. Ele disse que você faria as mesmas coisas que ele, mas não para por aí. Diga assim, não para por aqui. Obras maiores farão. O próprio Jesus deixa claro que ele não quer que você faça só o que ele fez. Ele quer que você faça ainda mais. Isso é tão verdade porque eu posso comprovar isso com você aqui. Quantos aqui são pais e mães? Pai ou mãe, levanta a mão. Pai e mãe. Isso. Não tenha vergonha não. Eu sei que às vezes o filho dá trabalho, mas pode levantar a mão. Pai e mãe vai entender o que eu falo, mas se você não é pai e mãe, você tem um pai ou uma mãe. Ou pelo menos alguém que foi ou é como um pai ou uma mãe para você. Quantos aqui você, pai e mãe, gostariam, de verdade, de todo o seu coração, que seu filho ou sua filha fosse menos do que você foi nessa terra? Levanta a mão. Nossa, ninguém levantou? Por quê? Porque todo pai e toda mãe quer que o filho vá além do que foi. O próprio Jesus deixa claro isso, que se você crer nele, você vai além do que ele foi. Ele quis fazer isso. Não é uma heresia. O próprio Jesus disse: vocês farão obras maiores. Obras maiores, nós somos chamados para obras maiores. Sabe, queridos, que nós fomos salvos para que essas obras maiores pudessem ser feitas. Não pelas obras, mas para as obras. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10. Eu vou citar para você. Pois vocês são salvos pela graça. Na verdade, abra aí, porque eu acho que é importante a gente visualizar isso. Efésios 2, 8 ao 10. Como vocês sabem, nós estamos numa sala de aula, então se prepare para abrir a Bíblia, anotar se for necessário. Como eu tenho pouco tempo, você anota se for necessário para depois você checar em casa. Até porque em Atos diz que teve uma igreja chamada Bereia, e lá em Bereia, uma cidade lá da Turquia hoje, os próprios cristãos, ao escutarem o evangelho, eles olhavam nas escrituras para ver se o que os próprios discípulos e apóstolos estavam pregando condizia com as escrituras. Então não acredite só porque eu estou falando, tá? Eu posso errar também, mas eu creio que essa palavra veio do céu para a sua vida, para instigar você hoje a sair das 4 paredes da igreja e a fazer algo por quem está lá fora. Amém? Efésios 2:8 diz o quê? Eita. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Paulo diz à igreja de Éfeso aqui que a salvação não vem por nenhum tipo de obra. Ou seja, você não consegue se esforçar o suficiente, você não consegue subir escada de joelho o suficiente, você não consegue se autoflagelar o suficiente, você não consegue andar em procissão nenhuma o suficiente, você não consegue ser bonzinho demais o suficiente para alcançar a salvação. Não existe obra nenhuma. Então, Daniel, se não existe obra nenhuma para a salvação, por que o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores? Por causa disso. Continua o verso. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para, diga assim, para. O que é para, nesse contexto no português, né, bem dizido, como diz, né, o ditado, para é o fim, a finalidade. Ou seja, você pode trocar esse para como com o objetivo de. Paulo está dizendo que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo, com o objetivo de fazermos boas obras. Então a sua criação nessa terra, ou seja, o fato de você existir nessa terra, é para que você realize boas obras.
Você não é salvo pelas obras, mas você foi salvo por Cristo Jesus. E a razão pelo qual Ele morreu na cruz, ressuscitou e deixou você vivo nessa terra é para que você realize obras boas. E quais são essas obras? É a obra que Cristo fez aqui nessa terra: fazer o bem e curar a todos. Enquanto Ele andava nessa terra, Ele fazia boas obras, fazia o bem e curava a todos, ajudava os pobres, curava os enfermos, ajudava as pessoas, curava os enfermos. Enquanto Ele passava nessa terra, Ele pregava o ano aceitável do Senhor, o perdão de Deus. Ele era o próprio perdão encarnado. E eu não vou continuar nisso, porque senão eu já vou entrar em outra matéria do Rema e a gente não tem tempo. Mas Ele continua dizendo: as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Ou seja, Paulo está dizendo em Efésios que as obras que você pode realizar nessa terra, Deus já preparou, Deus já fez ela, Deus intencionalmente preparou antes da fundação do mundo, para que quando eu e você fôssemos redimidos pelo Cordeiro, pudéssemos andar praticando elas. Então esse é o motivo pelo qual você ainda faz isso que faz. Não é para você pagar boleto e viver o dia acordando cedo e dormindo tarde, não. Eu sei que para muitas pessoas essa é a vida que vivemos. Acorda cedo, trabalha, paga o boleto, vai dormir, acorda cedo, trabalha, paga o boleto, vai dormir, vem para a igreja, assiste o culto, volta para casa. Para fazer o quê? Acordar cedo, pagar boleto. Não, você não foi criado para isso. Isso é quem, na verdade, talvez o sistema e o príncipe desse mundo designou para que você fizesse. Mas você não foi criação do príncipe desse mundo, o diabo. Você foi criação de Deus. E a criação de Deus precisa ser condizente com o propósito pelo qual Ele designou. Deus designou você para atuar nas obras dele. Amém? Além disso, queridos, além das obras terem sido criadas para você andar, o mundo também suplica pela sua aparição. Quer ver? Romanos, capítulo 8, 19 ao 22. Como eu disse, é uma sala de aula, nós precisamos ir na palavra de Deus para eu mostrar para você que está escrito o que devemos fazer. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que essa palavra vai fazer você viver uma nova vida, viver um tempo transformador, e você vai ser o maior ganhador de almas que essa cidade já viu. Não sei se nem se é má notícia, mas se eu puder dizer assim, entre aspas, a má notícia é que se agora você ouviu essa palavra, você tem uma responsabilidade. Ter vindo hoje para a igreja, talvez foi uma boa ideia, pode ter certeza. Romanos 8, no verso 19 ao 22. A Bíblia diz: a natureza, essa palavra natureza aqui é genos, é a gênese, a criação. A natureza criada, ou seja, toda a criação. Você foi criado por Deus, então você faz parte da natureza também. A natureza criada, tudo que existe. Muitas pessoas falam que essa natureza aqui, muitos, na verdade, teólogos tradicionais dizem que essa aqui é a natureza como as folhas, as plantas e os animais, mas não é, porque essa palavra aqui engloba tudo que foi criado. Se o homem foi criado, então o homem está dentro disso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela quem? A natureza. Vamos botar assim, o mundo. Agora, para vocês entenderem, o mundo foi submetido à inutilidade. Ou seja, o mundo está em caos. O mundo está em total caos. Verdade ou não é? É isso que nós temos visto hoje. O mundo está submetido à inutilidade, ou seja, não presta mais para nada, só vai de mal a pior. E não foi pela sua própria escolha. Ou seja, não foi porque o universo quis que fosse um caos, não. Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem estava com a mão na chave da casa era Adão. E ele sujeitou a natureza a isso, ao desobedecer à ordem de Deus.
Amém? Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência que se encontra. Ou seja, essa decadência, esse caos é uma escravidão. Ou você acha que as pessoas que vivem de postagem e likes na internet não estão escravos? Ou você acha que essas pessoas que estão nos bares bebendo até cair, elas não estão escravas? Essa escravidão que ela se encontra, existe uma esperança neles, nessas pessoas. O próprio Paulo diz que existe uma esperança em toda a natureza de ser libertada dessa escravidão. Recebendo o quê? Qual é a resposta dessa liberdade de escravidão? Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos. Então, quando você se torna livre em Cristo, você agora tem a capacidade de doar o que você recebeu. Ah, não, mas não sei se eu tenho capacidade. Você foi livre em Cristo? Você recebeu de Cristo liberdade? Então você tem capacidade, porque não é você que faz, mas é Cristo em você, que é a esperança da glória. É Jesus que faz a obra através de você. Isso tira um peso tão grande dos nossos ombros, porque muitas vezes a gente fica... Não, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que evangelizar. Queridos, para de achar. Primeira coisa que você vai aprender na aula de evangelismo: ganhar almas é diferente de evangelizar. Como assim, Daniel? Ganhar almas é diferente de evangelizar. Evangelizar é dar boas novas, é contar uma boa notícia. A palavra evangelho, no grego, antigamente era usada para que um anunciante do rei pudesse ir em praça pública anunciar os feitos do rei. Então ele chegava na praça pública e dizia: eu tenho um evangelho, eu tenho uma boa notícia. O rei manda dizer que aqui nessa cidade agora vocês vão pagar menos imposto por causa disso, disso e disso. Ele levantava e anunciava uma notícia para todos. Ao ver essa palavra, é colocada na Bíblia como uma boa notícia, porque nós agora somos aqueles que anunciam as boas notícias do rei. Um rei que está voltando, um rei que limpou o pecado do mundo, e você agora é o anunciante dessa boa notícia. E evangelizar é falar essa boa notícia, só isso. Para pensar comigo, eu chego para você e digo assim: meu irmão, eu queria que você fosse lá atrás e você contasse para a moça ali da câmera, para ela expandir um pouquinho mais a lente para poder pegar tudo certinho. Aí o que ele vai fazer? Ele vai levantar e vai dizer assim: o ministro mandou você expandir um pouquinho a lente para pegar ele completo. O peso dela entender a mensagem está sobre ele ou está sobre ela? Não. Ele só foi designado para passar a mensagem. Quem precisa entender a mensagem é quem está escutando, mas ele precisa se preparar para falar essa mensagem da forma mais clara possível. Aí é onde entra o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Você vai ser treinado e lapidado para poder transmitir a mensagem do Evangelho da melhor forma possível. Até porque tem gente que não sabe. Então, a mensagem do Evangelho é transmitida para quem ouve. Então existe um papel de quem fala. Existe um papel de quem? Existe um terceiro papel, que é de quem convence. E o Espírito Santo convence todo homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo fizer o papel dele, que eu sei que ele vai fazer, e você fizer o seu papel, que é só de pregar, a pessoa tem uma opção a fazer, que é de aceitar. Então, o resultado de quem prega é ganhar almas. Por isso que nós ficamos tão aflitos, porque quando queremos pregar o Evangelho, achamos que temos que converter todas as almas. Mas não, Deus nos chamou para evangelizar, pregar o Evangelho. Deus não chamou para converter todos, Deus chamou para pregar para todos.
Quem quer se converter, quem quiser aceitar, vai negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas quem não quiser, um dia vai prestar contas com ele. Qual é o seu papel? Pregar. Diga assim comigo. Um peso sai das costas de tipo, meu Deus, preciso converter todo mundo. Não, você não precisa converter todo mundo. Porque evangelizar é um papel seu. Pregar e falar da notícia é seu papel. Agora, se a pessoa quer aceitar ou não, isso é uma opção dela. O Espírito Santo vai atuar, você vai atuar. Basta a pessoa agora aceitar. Amém? Amém. Voltando aqui para onde eu estava falando. Então, a natureza aguarda. Nós fomos chamados para praticar as obras. E a natureza aguarda. Então existem motivos pelo qual. Mas infelizmente, a igreja se acomodou. Nós, como igreja de Cristo, estamos acomodados em nossos templos, muitas vezes em projetos. E nós estamos em nosso próprio mundo, pagando nossos boletos, acordando cedo e esquecendo que existe alguém do nosso lado passando por uma necessidade. Eu quero mostrar rapidamente, porque o tempo está acabando, 3 razões pelas quais eu acho que nós não estamos pregando o evangelho, não estamos anunciando as boas notícias, as boas novas de Cristo. Primeiro, a primeira razão é que nós não estamos fazendo a obra, nós não estamos vivendo obras maiores, é porque nós não estamos entendendo quem Ele é. João capítulo 14, abra rapidinho, eu vou ler com você. João 14, do 5 ao 10. João 14, do 5 ao 10. Está recebendo algo nessa noite? Amém. João 14, do 5 ao 10. Diz: Disse-lhe Tomé. Olha quem está falando? Tomé. Tomé disse para quem? O contexto é, Tomé estava falando para Jesus. Então Tomé disse a Jesus: Senhor, não... João 14, do 5 ao 10, tá? Só para vocês acompanharem. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai. Onde é que Deus mora? Então ninguém vai até o céu se não for através dele, ou seja, não for através de mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Ou seja, Jesus está dizendo: agora vocês já sabem quem Deus é, porque estão olhando para mim. Deu para entender? Ele está dizendo: eu sou o próprio Deus que se fez carne. Então, se você quer conhecer a Deus, olhou para mim e já está conhecendo. Os discípulos passaram 3 anos, então já dava tempo para conhecer Jesus. E aí, vem Filipe e diz com muita sabedoria: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Faça assim comigo. O próprio Jesus acabou de dizer: se você quer ver o Pai, você pode olhar para mim. E aí vem Filipe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Só que a gente só quer saber disso. E às vezes a gente está na igreja dizendo: Senhor, eu quero essa resposta desse se eu saio ou não saio desse emprego. Senhor, eu preciso de um carro novo, porque esse aqui não está dando. E a gente está perdendo tempo, ao invés de conhecer Ele. Ele está na nossa frente. E se você simplesmente conhecesse Ele, era o suficiente. Mas Filipe perdeu tempo, e ao invés de ir para perguntar o óbvio, e Jesus disse: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante todo esse tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como é que você está dizendo: mostra-nos o Pai? Em outras palavras, né? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra.
Sabe, queridos, quantas vezes Deus está desejoso de se mostrar real a nós, de mostrar o poder dele, mas ao invés disso nós estamos dando ouvido a Satanás, ouvindo outras vozes, conhecendo outras pessoas, fazendo planos de outras coisas, quando na verdade nós deveríamos só estar conhecendo a Jesus. É por isso que muitas vezes nós paramos de fazer obras maiores, porque não conhecemos mais Deus. E não conhecendo a Deus, não sabemos do tamanho dele. E não conhecendo o tamanho de Deus, achamos que todo problema é maior que ele. Achamos que todo problema é maior do que Deus. Achamos que qualquer coisa pode tirar nossa paz. E aí vem as crises de ansiedade, os problemas com a depressão. E aí achamos que as preocupações da vida são maiores do que o Deus que temos. Mas se nós estivéssemos olhando para o Pai, olhando para Cristo, veríamos o Pai e veríamos a grandiosidade de Deus e diríamos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se olhássemos para Jesus, veríamos o Pai e diríamos: problema? Que problema? Você está vendo o tamanho do meu problema? É porque você não está vendo o tamanho do meu Deus. Mas a resposta que o objetivo de eu estar falando isso é porque tem pessoas aí afora que estão achando que o problema delas são maiores e melhores do que qualquer outra pessoa possa resolver. E você tem um Deus que faz milagres. Quem vai viver um milagre na sua vida? Se você já viveu um milagre na sua vida, é o suficiente para você contar para todos o que Deus fez por você, como a mulher do poço. Venham e vejam, esse homem conhece toda a minha vida e eu não contei nada para ele. Venham e vejam o que ele pode fazer por vocês. Uma mulher foi impactada ao ponto de ter visto, ao ponto de ter sido usada para ganhar toda uma cidade. Por quê? Porque o próprio Jesus conhecia ela desde o seu íntimo. Amém? Segunda razão é porque a igreja não tem demonstrado esse poder e essa obra de Deus. É porque ela parou de desejar ardentemente. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 27 ao 31. Eu vou ler para ganhar tempo, mas você pode anotar ou acompanhar se quiser. 1 Coríntios 12, do 27 ao 31 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois que realizam milagres, têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todo mundo o dom de realizar milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí eu fui procurar essa palavra, busquem com dedicação. E eu entendi que na Bíblia existem dois tipos de busca, ou procura, tanto faz a palavra que você escolher. Existe a busca normal do dia a dia. Por exemplo, quando você chegou aqui, antes você passou por uma busca normal. Você abriu o guarda-roupa e disse: que roupa eu vou hoje? Você procurou uma roupa. Essa procura normal é o primeiro tipo que a Bíblia diz. Mas existe um outro tipo de busca, que é a busca que faz a gente parar tudo para fazer isso, que está escrito em Lucas 15, 8 ao 9. O qual a mulher, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a moeda perdida. Esse tipo de busca que Deus quer que você tenha para com Ele. Só que como a gente parou de desejar ardentemente os dons, o mundo não tem visto mais obras maiores. Essa busca ardente está escrito na palavra. E muitas pessoas olham para esse versículo e dizem assim: busquem com dedicação os melhores dons. O que Paulo está tentando dizer aqui à igreja de Corinto é o seguinte: que tem pessoas que vão estar num culto, que elas não conhecem o evangelho, mas elas estão precisando de uma palavra profética.
E naquele culto você precisa estar dizendo na palavra, Senhor. E muitas pessoas olham para esse versículo, posso servir ao Senhor. Versículo e diz assim: e aí ele vai te utilizar para dar uma palavra profética. Tem uma pessoa que está precisando de um dom de cura naquele culto. E você diz: Senhor, como eu posso servir ao Senhor? E aí Deus usa você com o dom de cura. Não é só para os evangelistas, não é só para os pastores. É para todo aquele que busca com diligência, com dedicação. E se você buscar com dedicação, Deus vai usar o melhor dom para o melhor momento. Basta apenas você querer. E a terceira e última, já não tenho mais tempo, mas vou finalizar com essa, é que nós estamos buscando cada vez mais outras coisas e ficando acomodados nas nossas amizades e na busca incessante pelas coisas materiais. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Mateus 5:13 e ao 16. Vocês são sal da terra. E se o sal perde o sabor, como restaurá-lo? Não servirá de nada a não ser jogado e pisado pelos homens. O sal, ele tem diversas propriedades. Muitos dizem que o sal serve para conservar a carne. Outros dizem, carne ou outras coisas. Outros dizem que o sal serve para salgar a comida e dar gosto ao que não tem gosto. Mas eu gosto de uma terceira propriedade que o sal tem, que eu acredito que é essa que nós devemos mostrar para o mundo. É que toda vez que nós colocamos muito sal numa comida, ele dá uma sede incessante. Você foi chamado para provocar uma sede de Deus nessa terra. E quanto mais sal é jogado nessa terra, mais sede essa terra vai ter de Deus. Quanto mais você se colocar nos meios do seu trabalho, falando de Deus, incessantemente, mais sede de Deus as pessoas vão ter. Sabe por que muitas vezes nós não temos feito o que precisamos fazer? Eu quero finalizar com um estudo que eu li. Em 1973, 2 psicólogos americanos resolveram fazer um experimento chamado o Bom Samaritano. Esse experimento, ele provocava uma suposta pesquisa vocacional. Eles faziam os participantes se prepararem para uma palestra. E o tema da palestra era o Bom Samaritano. Alunos de teologia, não estou falando alunos de engenharia nem de medicina, alunos de teologia foram ditos para ele que eles precisavam preparar um sermão sobre o bom samaritano. Quem conhece o bom samaritano? Um homem que estava na estrada e que passou-se 2 pessoas e não ajudou, mas um samaritano parou e ajudou. E o que acontece é que esses psicólogos pegaram um grupo de 70 alunos, dividiram em 3 partes. A primeira era uma parte de alunos que eles disseram que precisavam ter muita pressa. Ou seja, eles precisavam preparar o sermão e se dirigir com pressa para um outro prédio, que nesse prédio eles iriam palestrar sobre esse assunto, ou seja, eles iriam pregar sobre esse assunto. E aí eles disseram assim: prepare e corra, que não vai dar tempo. O segundo disse que eles teriam uma pressa moderada. Disseram assim: olha, façam, mas assim que vocês terminarem, vão. Porque vocês vão palestrar a mesma história. E o último disse que eles não teriam nenhuma pressa. Disse assim: olha, preparem, fiquem à vontade. Quando terminar, aí vocês podem ir, que vai chegar lá, na verdade, vocês vão ter que esperar um pouquinho. Os outros alunos terminarem. E assim aconteceu. Só que eles tiveram a ideia. E eles pegaram um ator e colocaram na porta do prédio. E esse ator que estava na porta do prédio estava deitado no chão, desesperado, como se ele tivesse tido um surto psicótico. Ele estava semi-inconsciente e necessitando de ajuda. Sabe qual é o resultado desse estudo? Os estudantes que estavam atrasados para a palestra, 60% deles passaram pelo homem caído e não ofereceram ajuda. Só 10% ofereceram ajuda, ao ponto de alguns chegarem até a tropeçar no homem, sem pedir desculpa. E dos estudantes que não foram apressados, 63% deles ofereceram ajuda.
A conclusão que os psicólogos chegaram foi que a única coisa que afeta a compaixão humana é o nível de pressa das nossas vidas. Que pressa é essa, queridos, que nós temos de viver quando tem pessoas esperando por respostas na porta da nossa casa? Fica de pé no seu lugar. Desculpa passar um pouco do horário, não é comum isso nas aulas do Rema, mas eu queria finalizar esse contexto. E talvez essa noite você precisa, antes de viver sobrenaturalmente através de obras maiores, talvez você tenha um sonho. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você tem um sonho de ver curas acontecendo na sua frente, milagres. Talvez você tenha um sonho de ver coisas sobrenaturais. Todo ser humano tem isso. Isso é um anseio por obras maiores que todo ser humano tem. Mas tem uma questão: não há como viver obras maiores sem compaixão. Foi a compaixão que fez Jesus parar por toda uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, para alimentar elas depois de uma pregação. Quantos daqui teriam a coragem de, depois de um dia cansativo de trabalho como esse, e depois de um culto de 2 horas como esse, sair daqui para alimentar milhares de pessoas e pregar o evangelho? Eu não quero dizer isso como se eu estivesse colocando dentro de você uma... Daniel, você está me condenando. Não, eu estou instigando você. O mundo precisa de respostas. E os espíritos malignos até hoje não pararam e não param de atuar. Mas existe um espírito maior que está dentro de você. E esse espírito é maior do que qualquer espírito que esteja atuando para causar pandemias ou guerras. E para antes de viver obras maiores é necessário viver grandes compaixões. E é através da compaixão que se gera uma necessidade de trazer resposta. Mas quando você vai trazer a resposta e você sabe que não consegue dar a resposta, você diz assim: Senhor, como eu posso responder as perguntas dessa pessoa? Como eu posso suprir as necessidades dessa pessoa? É aí que Ele te capacita para viver obras maiores. É aí que Ele te capacita para ser um grande ganhador de almas. Não precisa ser um evangelista para ganhar almas. É só necessário entender a mensagem do evangelho. Coloca a mão no seu coração. E vamos nessa noite primeiro nos arrependermos. Se há alguém aqui nessa noite que de alguma forma você disse: Senhor, eu tenho falhado, eu tenho tido falta com o Senhor, eu não tenho expressado o reino de Deus nessa terra e quem o Senhor é com exatidão. Eu tenho, infelizmente, passado oportunidades e não tenho ministrado na vida de pessoas, não tenho pregado o evangelho. E com essa oportunidade que eu estou te dando agora, peça perdão a Ele. Peça para Ele renovar a paixão do seu coração. Peça para Ele renovar a paixão por almas, por vidas, por evangelizar e pregar as boas novas do evangelho. Pai querido Deus e querido Pai, que nessa noite nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que fizemos durante os nossos dias que não trouxeram glória para o Senhor. Tudo aquilo que tem nos afastado de demonstrar o verdadeiro evangelho e demonstrar as obras do Senhor para esse mundo. Nos perdoa e nos dá cada vez mais compaixão, nos dá mais oportunidades, nos mostra como é a melhor forma de mostrarmos e demonstrarmos quem o Senhor é. Que o mundo veja o Pai através de nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.